Mas olha só, Luísa, o que aconteceu ontem é muito impactante, né? O Supremo pegou o Marco Civil da Internet, que estava em vigor desde 2014. Eu participei, né, da articulação do Marco Civil aqui no Brasil, e ele basicamente trocou uma regra que era muito clara, que era, se alguém tem algum problema com conteúdo, vá ao judiciário, pode ir inclusive no juizado especial de pequenas causas, peça uma ordem judicial e o conteúdo é então analisado por um juiz que pode tirá-lo do ar ou não. E o que o Supremo fez ontem foi criar 4 novos regimes de responsabilização. Ele manteve esse regime originário, né, do Marco Civil para questões relacionadas à honra. Então, por exemplo, difamação, calúnia, prevalece ainda esse regime, você tem que procurar o judiciário, mas criou 3 outros regimes em que basta a mera notificação ao provedor. Então, você vai lá, manda um e-mail, né? Os provedores vão ter a obrigação de criar um canal para receber esses e-mails. E aí o provedor tem que olhar o e-mail que você mandou, olhar o conteúdo que você está reclamando e o provedor decide se ele mantém o conteúdo no ar ou não. O usuário Se vai ele poder fazer isso. tendo recebido a notificação, ele fica corresponsável pelo conteúdo. Então, ele assume um risco que pode ser enorme. Ele pode ter que pagar indenização, pode ter que ser responsabilizado até de forma mais severa. Agora, ao tirar do ar, ele também tem que tirar geral, né? Não é que ele tira aquele endereço onde o conteúdo estava publicado, que era a regra do Marco Civil. Ele vai ter que patrulhar a rede inteira e tirar tudo do ar, né? Ele, uma vez que ele estiver ciente, ele tem que fazer uma gestão mais profunda. O que me incomoda nisso, tá? No regime anterior, que estava em vigor até antes de ontem, o regime dizia o seguinte: em dúvida, pró-liberdade de expressão. Então, se você brigava com o conteúdo, você ia lá no judiciário reclamar, mas até o juiz decidir, o conteúdo ficava no ar. No regime atual, né, em 3 desses 4 regimes, agora em dúvida, pró-remoção. Então, o seu conteúdo ele sai do ar de cara, e se você quiser que ele volte, porque você acha que ele é legítimo, aí você vai ter que procurar o judiciário sozinho para convencer o juiz a mandar colocar o conteúdo de volta no ar. Então, a gente trocou um regime que era, em dúvida, pró-liberdade de expressão por um regime que hoje é pró-remoção. E eu acho que isso tem consequências inclusive, me preocupa um pouco o que vai acontecer a partir de agora. Ronaldo, só para ter certeza que eu entendi aqui, então o próprio usuário vai ter esse canal para entrar em contato com as plataformas e a partir desse contato, a partir dessas denúncias, se a plataforma decidir não retirar o conteúdo do ar, ela está assumindo essa responsabilidade, é isso? Correto. Se houver qualquer ilícito ou crime, né? Lembrando que o Código Penal é gigantesco e os ilícitos são enormes, né? É muito imprevisível calcular o que vai ser considerado ou não um ilícito. Então, o usuário viu ali que tem um conteúdo que está incomodando, né? Às vezes alguém postou alguma coisa sobre você, às vezes você é um político e falaram que você está desviando recursos públicos. Você vai falar, que absurdo, né? Isso é uma calúnia, isso aqui é uma chantagem, né? Isso é até fugir da calúnia para não pegar o regime do artigo 19, vai poder dizer que é extorsão. E aí você vai lá e notifica a plataforma e fala, estou sendo vítima de extorsão, e a plataforma, então, vai ter que olhar para aquela sua notificação privada e tomar uma decisão muito difícil. Ela vai sustentar aquilo ou vai tirar do ar, né? Na experiência de outros países que têm regimes parecidos, a gente tem visto que as plataformas optam por tirar do ar, porque elas vão ser conservadoras, elas não vão querer assumir um risco que não é delas, tá? Então, isso vai estar aberto para basicamente qualquer pessoa, e o temor é esse, que não só conteúdos que são problemáticos, que com certeza deveriam sair do ar, né? Então, por exemplo, conteúdos de pedofilia, que atacam crianças, adolescentes, violência, incitação à violência e também
questões de ataques racistas, formas de discriminação que já estão na lei, isso tem que sair mesmo. Eu sempre defendi que isso tinha que ser novas exceções ao artigo 19, né, colocadas ali no artigo 21, para que aquilo fosse removido imediatamente, como é o caso, por exemplo, de pornografia de vingança, que o Marco Civil, desde a origem, colocou lá, né? Se tem pornografia de vingança, tem que tirar do ar na hora. Agora, por que esses conteúdos tem que tirar do ar na hora? Porque eles são objetivos, não tem dúvida. Você olha para um negócio que é pornografia infantil, não tem discussão se aquilo é ou não. Então, tem como gerenciar e tirar imediatamente. Agora, uma ofensa, algo que seja ofensivo, ou algo que fique no limiar, por exemplo, extorsão, né? Alguém que alegue, um político que alegue que está sendo vítima de extorsão por um conteúdo. Isso já é subjetivo. E mesmo assim, o novo regime, né, criado pelo Supremo, fala que a plataforma tem que tomar essa difícil decisão e provavelmente vai tirar o conteúdo do ar na hora. E aí, quem quiser colocar o conteúdo de novo, vai ter que procurar o judiciário para brigar ali, para voltar. Ronaldo, deixa eu tentar expressar para você qual é o meu incômodo com a maneira como as coisas estavam funcionando de acordo com o Marco Civil. Não estou entrando ainda no mérito da decisão do Supremo. O artigo 19 sempre me pareceu muito inspirado naquela Section 230 do Internet Decency Act, né? Que o Bill Clinton assinou lá atrás, 96, por ali. Isso. E a lógica daquela internet em que a gente fazia site pessoal cheio de pisca-pisca no GeoCities e tudo mais, a Luísa nem sabe do que eu estou falando, mas você sabe. A lógica daquela internet era uma lógica muito manual. Cada usuário estava perdido no oceano da internet e ia encontrando suas coisas. Quando os blogs estouraram, mesmo lá em 2001, 2002, que todo mundo começou a ter blog, as pessoas escolhiam ir a um blog. E um blogueiro, ou mesmo o editor de um site, de um jornal, ele não tinha como ficar lendo tudo quanto é comentário e pendurar embaixo de tudo quanto é postagem, de tudo quanto de tudo quanto é reportagem, de tudo. Não tinha. Um site que permitisse a você fazer uma homepage pessoal, como a gente chamava naquela época, não tinha como ficar vendo todas as milhares de pessoas o que elas estavam botando nos sites, nessas páginas. E havia um raciocínio por trás dali, que é o seguinte: olha, a gente está cuidando de um bibelozinho com esse negócio internet, que é muito frágil, ninguém tem mais vaga ideia de como é que se vai fazer dinheiro com esse negócio. Se a gente começar a deixar esses caras que estão montando os primeiros negócios aqui serem processados por qualquer coisa que um terceiro publique, eles não têm nenhum controle sobre isso, você vai quebrar, você vai impedir que a internet vire alguma coisa. Hoje, a gente pega a lista dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos, com exceção do Warren Buffett, é tudo tech boy, né? Tech bro. São todos do Vale do Silício ou ali de Redmond, Seattle. Se você pega as 5, 6 maiores companhias em valor de mercado no mundo, é tudo ali: Apple, Microsoft, Google, Meta, né? Tem a Tesla ali, que você pode fingir que é uma empresa de automóvel, mas nós sabemos que não é. O ponto que eu estou fazendo aqui primeiro, as condições econômicas mudaram, mas outra coisa que eu acho que é fundamental mudou, que são os algoritmos de recomendação. Antes, eu ou você precisávamos ativamente escolher o que a gente ia ver na internet. Hoje a gente pega esses nossos aparelhinhos aqui, todo mundo tem um desses, com exceção do presidente da República. A gente abre aqui e essas empresas escolhem o que a gente vai ver. Elas literalmente têm algoritmos, aí a gente pode dizer se são bons algoritmos, se são ruins algoritmos, não importa. Porque, concretamente, elas escolhem que vozes vão ser ouvidas por milhões de pessoas e que vozes não vão ser ouvidas por ninguém.
Então, me parece que há uma mudança drástica em relação ao mundo no qual o artigo 19 foi concebido. E você estava lá participando dessa concepção. E a mudança radical a gente não escolhe mais quem tem voz e quem não tem voz na internet. São 2 ou 3 empresas, ou da Califórnia ou da China, que fazem a escolha de o que a gente vai ver. Então, a partir do momento que essas companhias, eu não estou nem entrando ainda nas coisas que a gente paga para impulsionar, eu estou falando apenas daquilo que a gente publica e pode viralizar ou não. Essas companhias ativamente escolhem quais são as conversas que vão ser ouvidas e quais são as conversas que não vão ser ouvidas. Isso é muito diferente do mundo do artigo 19, não é? Pedro, eu concordo 100% com você, tá? E você tem toda a razão. O algoritmo hoje, ele decide o que vai ser viralizado ou não, né? O que você vai ver ou não. Tenta entrar no seu Instagram e selecionar assim, eu só quero ver posts sobre cachorro. Você não consegue, porque isso não tem uma ferramenta para você customizar o que você quer ver, né? É o feed que vai te dizer o que você vai ver, né? E isso tem uma influência extraordinária. Então, o outro ponto que você tem toda a razão é que essas empresas são gigantescas, né? Se você olhar mercado de ações dos Estados Unidos, 34% do valor desse mercado é de empresas de tecnologia, né? E várias delas, empresas de conteúdo. A Meta vale mais de $1 trilhão, o Google a mesma coisa. Então, a gente está falando Apple e Microsoft valem... Bem, se a gente for para isso, né? Apple e Microsoft estão na casa do 3 tri, né? O Google acho que já está no 2, então, não está não? Como é? O Google acho que já está em mais de 2 tri, não está não? Preciso olhar, mas não importa, mais de 1 tri, o que já está bom, né? Já é bastante. Mas o ponto-chave é que você tem razão, e o Marco Civil ele precisava ser modificado para resolver esse problema, que é o uso dessas plataformas, primeiro, para atacar instituições, né? Isso é real. Isso não é um problema só do Brasil, a gente vê isso acontecendo ao redor do mundo. E o uso dessas plataformas para disseminar conteúdos de incitação à violência, né, que são exceções à liberdade de expressão, lembrando, a liberdade de expressão ela não protege incitação à violência, discriminação, né, a minorias, inclusive minorias étnicas em outros países, não protege ataques, né, a instituições, terrorismo. Então, isso precisava ser regulado mesmo. E o Supremo fez isso. Quando a gente olha a decisão que foi tomada ontem, tem lá um capítulo específico sobre essas condutas graves. E está bem feito, tá? Tem ataque contra mulheres, ataques racistas, proteção das crianças contra o desafio do desodorante e outras coisas. Tem ali proteção contra a integridade da democracia, das instituições, contra o terrorismo. Está tudo previsto na decisão de ontem. Na minha visão, o Supremo tinha que ter parado aí. Só que o Supremo não parou. Ele não resistiu a fazer muito mais do que isso, né? Então, além de criar essa solução para o problema que você descreveu, ele se aventurou em várias outras coisas, tá? Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.